Bom dia a todas e todos. Estamos dando continuidade ao nosso primeiro seminário e encontro estadual da ABJD Paraíba, sobre o tema do sistema de justiça que temos ao sistema de justiça que queremos. Hoje pela manhã nós vamos questionar, nós teremos um painel com 3 palestras, que será sobre a genealogia do inimigo, lawfare e fake news, né? Eu espero que seja proveitoso, né? Convidamos Marília Lomanto, Francisco Brito e Leonardo dos Anjos para compor a mesa. 3 figuras, públicas. Vou levar meu fone que tem livro. Aqui é mais. Quem pensou essa acessibilidade aqui é ter uma capacidade de engenharia. Ali no site, eu quero dizer que Essa é Paula Francisco. Isso desespera a todos. Isso me desespera. Meu filho, que é isso? A quantidade de emoção e de energia que foi envolvida na preparação dessa atividade. As pessoas não acham que está funcionando. bom dia a todas e a todos. Um prazer estar aqui nesse nosso primeiro seminário e encontro estadual da ABJD-PB. E também um desafio a gente tratar de um tema em que é tão atual, né, quanto no passado recente foi, né? A genealogia do inimigo e a ameaça à democracia. Eu queria falar um pouco assim, não com aquele tom, aquela característica de aula, da gente dar aula, como se estivéssemos diante de alunos, mas trazer um diálogo, fazer com que a gente possa interagir. Inclusive, ao longo da fala, uma fala que a gente não vai se estender muito, até porque somos 3, mas que pode ser interativa. Você pode, né, levantar a mão e a gente conceder a fala para poder interagir com as pessoas que aqui estão. Então vejam bem, gente. A gente sempre vai falar, quando se trata de genealogia, considerando a história humana, desde o princípio. Né? Um pouco antes da própria história, na pré-história, a gente já vai encontrar indícios de que os seres humanos, eles, por vezes, se posicionaram em contrário e de forma até destrutiva, né? Nós temos várias figuras rupestres mostrando situações de sacrifícios, de pessoas que são imoladas e muitas vezes com características bastante expressas de violência. Ou seja, a violência humana ela é um fato incontestável, né? Mesmo na pré-história a gente vai encontrar isso, né? Se nós chegarmos à história, já com a escrita, a gente vai encontrar códigos, verdadeiros códigos em que se separava seres humanos e alguns seres humanos eram considerados como sendo necessária a sua própria extinção, a sua própria morte, né? Então, o código de Hammurabi ele é muito claro nesse sentido, né? Traz elementos em que uma pessoa era levada à pena capital, que a característica dos inimigos é que ele tem que ser destruído, ele tem que ser eliminado. Não é adversário. Então, é um conceito bem mais atual, um conceito que aparece na modernidade e se estende até a atualidade. O adversário não é a mesma coisa do inimigo. Então, se nós pensarmos e tratarmos de verificar a história do inimigo ao longo da própria história humana, a gente vai separar por tempo. Então, na antiguidade, por exemplo, os inimigos eles eram considerados sob 2 formas de inimigo, tá? Um inimigo interno,
que a gente hoje vai tratar um pouquinho, né, o que era chamado pelos romanos inimigos, e o hostil, que hoje seria o estrangeiro, seria a ameaça externa, né, seria o inimigo externo. Ao longo do meu estudo, da minha pesquisa, em que leva à concepção que eu trato na tese de doutorado, que eu ainda não defendi, mas que já está consolidada, a gente classifica, né, o inimigo como sendo externo, aquele inimigo conhecidamente a ameaça da própria existência do que hoje nós chamamos de Estado, e o inimigo interno, aquele inimigo que dentro do Estado ele é visto como sendo uma ameaça à integridade do próprio Estado. Então não é um adversário, não é um conceito político que é bem tratado por Carl Schmitt. Carl Schmitt ele trata da questão do inimigo do ponto de vista político, o amigo e o inimigo, mas dentro de uma conotação política, né? A gente vê hoje, por exemplo, claramente a expressão de inimigo, né, no sentido do que os romanos chamavam de inimigos, né, aquele indivíduo que era ameaça interna, inclusive, seja ele nacional ou não. Agora, fora das hostes, dos limites da própria ideia de Estado, aí você tem um inimigo externo, né? Por exemplo, a gente vê nações que, na realidade, pregam a destruição de outras nações. Eu estou falando, por exemplo, abertamente, o Irã, que prega a destruição de Israel. Então, seria realmente uma concepção de inimigo externo. Ou seja, o inimigo externo é aquele inimigo que trata das questões da guerra. A guerra, na realidade, é uma forma expressa de que existem inimigos, né? Aliados de um lado contra os inimigos do outro. Os inimigos são, na realidade, essa divisão que assim está. Mas o que eu queria colocar em relação à genealogia do inimigo é que o conceito recrudesce de inimigo interno, inclusive dentro da concepção de um estudioso ainda vivo, alemão, né, o Günther Jacobs, que em 1985, ele, após fazer um estudo da Constituição alemã, ele coloca, e deixando as pessoas até estupefatas, né, no grande fórum de direito penal em Bonn, na Alemanha, em 1985, ele coloca que permanece, está em vigor, né, a aplicação do direito penal do inimigo. Então, esse conceito de inimigo, que aparece na história humana, ele vem com muita força. Logicamente, o professor foi muito criticado, porque a tese que ele levanta sobre o inimigo interno assusta qualquer cidadão, qualquer pessoa. Primeiro, né, que o inimigo ele deve ser eliminado. Né? Então, o inimigo ele não pode ser visto como um cidadão, mas ele é visto como uma ameaça à própria integridade do Estado. Então, ele tem que ser eliminado. E a gente vê essa prática já feita, não só nos anos 80, mas desde a década de 60, que os norte-americanos eles usam essa concepção para eliminar pessoas. O que acontece na atualidade é que esse processo de reconhecer os inimigos e eliminá-los, ele se tornou uma prática como que legitimada, que aí é um problema seríssimo, né? Por exemplo, agora mesmo, acho que antes de ontem, os americanos anunciaram, né, a morte e destruição de um líder do Estado Islâmico, considerado como sendo o maior inimigo na atualidade deles, foi eliminado, né? Então veja que o conceito de inimigo é eliminar mesmo, né? Chegar a eliminar. Então, o que eu fiz ao longo da minha tese? Eu estudei 4 figuras humanas que têm interessantíssimas as mesmas características que hoje é aplicada. Eu iniciei com Sócrates, né? Então eu fui estudar a Apologia de Sócrates, escrito por Platão, mas que deixa muito claro como é que se concebe e o que é a relação do poder à época e o inimigo, né?
Quem quiser e veja lá, a Apologia de Sócrates, você vai encontrar isso, né? Sócrates é considerado como sendo inimigo da Grécia, ainda não um país, mas uma cidade-estado, em que ele pregava para a juventude, o levava a juventude a desviar-se dos cursos naturais que seriam ser jovem, naquela época. E também falava de deuses que o Estado, a cidade-estado, não aceitava. Então essas duas acusações foram levadas a julgamento, né? Interessante a história de Sócrates, porque ele tinha um amigo, Platão, que era uma pessoa abastada, que poderia inclusive negociar a libertação dele, né? E assim Platão ofereceu a Sócrates a possibilidade dele realmente comutar a pena capital por pagamento de valores lá. E ele recusou. Ele recusou, né? E se projetou e ficou conhecido, inclusive, até a história atual, como tendo a pena capital, o suicídio através da cicuta, né? Então, veja bem, naquele momento, as características do inimigo ficam muito claras na minha ideia, na minha concepção. Por exemplo, ele era considerado uma ameaça à cidade-estado. E se ele é uma ameaça à cidade-estado, ele teria que ser eliminado. E para ser eliminado, ele teria que passar por um processo que hoje nós conhecemos, um julgamento. Julgamento com as características, inclusive, muito similares ao que hoje acontece, né, na nossa atualidade. Você tem um acusador, você tem a defesa, ele recusou, inclusive já existia a possibilidade dele ter uma defesa, mas ele faz a autodefesa dele, né, em apologia, que é escrito, porque ele faz a sua própria defesa, e os acusadores, tá? O júri, interessante, constituído por 501 pessoas, a maioria esmagadora tinham sido dele, discípulo, a maioria deles eram discípulos do próprio Sócrates, né? E ao final, todos conhecem a história, Sócrates é condenado à pena capital, né? E ele toma cicuta. Então nós temos aí uma característica do inimigo, primeiro que ele tem que ser eliminado. Não há convivência com o inimigo, né? Tem que ser eliminado. Daí eu parti para outro momento histórico, né? Aí eu pensei, olha, o que seria interessante na história humana considerar o inimigo? Aí eu fui estudar o Nazareno, o Jesus de Nazaré, né? O Jesus de Nazaré, não numa concepção de quaisquer religiões, mas como sendo a figura que se tornou o inimigo do Estado romano, ao mesmo tempo que também se tornou inimigo do próprio povo na concepção daqueles que estavam no poder, né? E ele vai, a história todos conhecem, talvez até melhor do que eu, aqui a própria Cleide, né, conhece bem a história do Nazareno, né? E ele é submetido a um julgamento totalmente fora de qualquer tipo de julgamento que uma pessoa possa ser julgada, né? Na madrugada, inclusive com um grupo de pessoas que tinham interesse, né, que ele fosse a pena capital. Não existia no povo hebreu a pena capital, mas no entanto, eles tinham que transferir essa responsabilidade para o Estado romano. E o Estado romano tinha a crucifixão como sendo a forma pela qual a pessoa seria morta. E o que eles conseguem. E assim foi, né, ele julgado, condenado, né, à própria morte. Né? Então, daí pensei eu, a gente tem que dividir a história antes e depois do Nazareno, inclusive com características hoje extremamente delicadas, do ponto de vista do devido processo legal, da presunção de inocência, tanto que o próprio Pilatos diz assim, né? Olha para ele e é inocente, como você vai julgar e processar e condenar a morte uma pessoa inocente? É uma contradição do Estado, e ainda hoje a gente vai chegar e vai mostrar a vocês que essas contradições do Estado estão presentes agora na atualidade, inclusive no nosso país. Como se repetem, né? Como se repetem. Mas as mesmas características elas são, né? Elas recrudescem. Então veja o que acontece. Aí a gente vai para a nossa história. Nós já éramos uma história. E aí eu trago a figura de Tiradentes. Entende? Então veja bem, Tiradentes na realidade, se nós pensarmos
bem, ele não poderia ser o líder daquele movimento. Ali tinha desembargadores, até poderia ser, né? Sem sombra de dúvida. Mas tinha desembargadores, tinha poetas, escritores, coronéis, né? O próprio Silvério do Rei era o coronel, né? O traidor, a pessoa que denunciou era um coronel, né? Então veja bem, mas ele é conhecidamente, né, uma pessoa que foi submetida ao julgamento, era o inimigo, tinha que ser eliminado, foi eliminado da forma que foi, né? E a história marcou mais uma vez a relação de quem está no poder, aquele que é considerado inimigo, ameaça e vai à morte. Então, veja bem. E aí a gente pensou, bom, desculpe, eu pulei um pouco da história. Eu pulei a história das trevas, né, da época das trevas, em que, até por uma questão de gênero, eu coloquei na minha genealogia a figura de Joana d'Arc. Então eu fui até a França, na Guerra dos 100 Anos, né, e pensei, bom, Joana d'Arc é um exemplo. Poderia ser Giordano Bruno, né, que também foi a fogueira, né, mas eu pensei numa questão de gênero, né, eu incluí a Joana d'Arc. Primeiro porque Joana d'Arc tem 19 anos, era uma pessoa que eu até, como médico, não sou psiquiatra, mas eu diagnosticaria com certeza que era uma pessoa que tinha esquizofrenia, ela tinha uma relação muito estranha e passou muito bem, né? O processo dela está muito claro que ela devia ter problemas, né? Até do ponto de vista, eu estou falando médico, tá? Não é religião, né? Porque ela tinha um contato com Santa Margarida, com o arcanjo Miguel e tal, ela expressava isso, mas a gente entende que hoje seria uma pessoa portadora de um transtorno mental e por isso ela pagou um preço alto. E tem um detalhe, quando Joana d'Arc é julgada, ela é julgada por um tribunal de alta a corte, né? Por quê? Porque era formado por doutos da Universidade de Paris. E aí a gente vai ver uma certa analogia, um pouco bem próxima do que aconteceu, inclusive com o julgamento do nosso presidente Lula, né? Quando ele é julgado em tribunal e chega até o Tribunal Superior e você veja que a história parece que ela aqui tem características muito semelhantes. Joana d'Arc foi julgada e condenada, né, reduzida de 72 acusações para 12 acusações, e no final todo mundo sabe qual foi, né? A fogueira foi o destino dela, né? Ok? E aí vem Tiradentes, que eu já antecipei. Aí, veja bem, encerrando a minha tese, eu ia defender a tese em 2016, não defendi, e de 2016 vocês conhecem a história do Brasil, né? O impeachment da presidente Dilma, a prisão do presidente Lula, e o encaixe, eu chamo enquadramento, inclusive eu uso esse termo, o enquadramento do inimigo dentro do direito penal do inimigo, né? Enquadramento do inimigo dentro do direito penal do inimigo. E aí a gente começa a tratar de Jacobs e começa a entender que o Guinta Jacobs ele tem, de certa forma, um peso muito forte quando ele diz que no estado atual, nas condições atuais, existe a prática do direito penal do inimigo, né? E isso veio calhar com aquilo que a gente vinha construindo. Eu vinha fazendo o estudo desde 2011, né, trazendo à baila a questão de que existe uma ideia implícita nos sistemas jurídicos do Estado Democrático de Direito que trata do inimigo, numa aplicação extremamente delicada e com características extremamente atuais, mas que veio sendo construída, como a questão do lawfare. O lawfare foi uma construção norte-americana em que, para legitimar as ações ilegítimas, eles usavam a própria legislação para fazer, né, e aplicar as técnicas de guerra mesmo. Então, o Iraque, o Afeganistão e outros países aí já foram decididamente aplicados o lawfare, né? Então, você usa a própria lei numa característica em que tem tudo a ver com a guerra e legitima ações ilegítimas que seriam repudiadas tanto do ponto de vista jurídico como também do ponto de vista da própria guerra em si, né? Daquilo que seria as leis da guerra, né? Até porque existe
nas leis da guerra existe o crime de guerra, né? Existe o crime próprio relativo à questão da guerra. Então, nessa concepção, eu não tinha outra saída senão enquadrar, né, como inimigo, e espero que eu esteja enganado, equivocado, porque a história do Nazareno, a história de Joana d'Arc, a história de Sócrates, a história de Tiradentes, todos conhecem, né? Mas espero que com o despertar da nossa sociedade, o despertar das pessoas, a gente possa retirar, né, e desse processo o nosso presidente, né? Eu acho que fica bem claro, né, que ele é um preso político e ele é, sem sombra de dúvida, né, a construção do inimigo do Estado brasileiro pelos aqueles que estão detendo o poder nesse momento, né? Espero que haja um curso, né, desviando da história e a gente possa recuperar a nossa democracia, porque só nos estados que aí, para encerrar, de exceção, é que se aplica o direito penal do inimigo, não no Estado democrático de direito. Então é muito claro, inclusive na fala do professor Winter Jacobs, é muito característica que se aplica o direito penal do inimigo, que é um tipo de direito aplicado ao que é considerado como inimigo, ou seja, aquele que ameaça a própria integridade do próprio Estado, né? Uma coisa raríssima que a gente não pode criminalizar, por exemplo, os direitos que as pessoas têm de reivindicar, de estar na sua luta, na sua própria sobrevivência como sendo inimigos do Estado, né? Que é conceitos que inclusive aparecem na lei antiterrorismo, né? Como se as pessoas que estivessem se organizando pudessem buscar a sua própria existência, a sua própria resistência. Eu sou muito arredio esse termo, que eu acho que resistir é uma coisa que você suporta, a gente tem que agir e reagir principalmente aos desmandos que é o estado de exceção, principalmente o estado de exceção judicial e policial, como é o caso que estamos enfrentando, né? E para considerar a importância dos movimentos, a gente tem que olhar os nossos vizinhos aí, tá? O que está acontecendo, inclusive na Argentina, né? Com uma eleição agora do retorno da democracia, do caminho da democracia, né? O Uruguai parece que caminha no mesmo sentido, e aí a convulsão social que acontece no Chile, no Equador, no Peru e aí tudo mais, né? Então, essa é a minha fala e está aberta aí para que vocês possam, a posteriori, fazer as devidas colocações. Eu acho. Chave de ouro com a voz da mulher. Mas a gente já passa para os temas seguintes ou discute mais essa? Depois a gente faz. Diferentemente, assim, eu fui atender o convite da minha amiga Josemília, agradeço a ela pela oportunidade de falar aqui. Não trabalho com esse tema, fake news, foi um tema que já estava previsto nesse encontro e eu aceitei o desafio e vou tentar tratar aqui de algumas questões que eu acho que tem a ver com essa ameaça que a gente trata aqui às instituições democráticas, né? Basicamente, essa é a proposta de se falar de fake news, o dano potencial que esses instrumentos podem gerar, né? As instituições democráticas que nós estamos aqui defendendo. Ao meu ponto de vista, não existe democracia sem pessoas dispostas a defender a democracia, né? Por isso que todos nós aqui, quando convocados, temos que vir aqui e justamente defender e fazer parte da Associação dos Juristas pela Democracia. Então, atendendo ao chamado, à convocação, eu comecei a tratar e analisar a questão das fake news e o impacto dela
na democracia. E eu diria, para começar, que nós, no Brasil, estamos assistindo a um verdadeiro desastre, uma tragédia, e uma tragédia, eu poderia dizer, uma tragédia anunciada. Por quê? Porque existem, se a gente for pegar um desastre aéreo, a gente nunca vê que foi uma única falha. É uma sucessão de falhas, e essa sucessão de falhas vai fazendo com que ocorra o desastre. Ao preparar essa fala aqui sobre as fake news, eu comecei a perceber que aquilo que nós estamos verificando hoje no Brasil, no que diz respeito à ameaça à democracia, não ameaça já obrigado, ao prejuízo mesmo já à democracia, vem de há muito tempo, certo? Uma série de atos que propiciaram essa situação de coisas que nós verificamos hoje, certo? Então, se hoje, no gabinete do Palácio do Planalto, se permite que se institua um gabinete chamado Gabinete do Ódio, né? Para que se chegasse a esse ponto, dentro do Poder Executivo, né? Dentro da Presidência da República, que é um órgão, uma instituição constitucional, não é? Não se chegou assim. Então foi uma sucessão de fatos que foram ocasionando isso aí. Eu listei alguns, né? E também eu fiz um rol de responsabilidades. Primeiramente, eu vou falar da responsabilidade dos próprios usuários da internet, porque as fake news são um fenômeno da mídia, né? Através da internet principalmente, porque o poder de difusão dessas notícias ele se multiplicou ao extremo a partir dessas plataformas, principalmente as plataformas de redes sociais como Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, né? São os mais conhecidos. Então, a partir daí foi possível que a expansão dessas notícias falsas pudessem atingir e causar tantos estragos às instituições que a gente vai tratar aqui. Então, a primeira responsabilidade mesmo é do cidadão. Agora, acusar o cidadão, nós mesmos que somos usuários, seria até uma covardia nossa. Porque todas essas estratégias para que o cidadão entre nesse jogo, né? nessa forma de ele atuar, de ser manipulado, nessa forma de manipulação, foram testadas e não foram testadas assim, com uma pesquisa empírica que a gente faz, são resultado de neurociência, são resultados de muitos estudos mesmo da psicologia humana, inclusive são utilizados como armas de guerra em determinados conflitos militares. E essas armas de guerra têm sido utilizadas, inclusive, é o que a gente verifica, não é? Para a população civil. Então, estão utilizando armas de guerra para a população civil. Então, como é que nós, usuários, também podemos nos dizer culpados sobre o que acontece? Sim, nós difundimos, né? As pessoas difundem certas fake news, elas são também responsáveis pela disseminação de notícias falsas. Mas elas também têm que se verificar que existe todo um jogo por trás que manipula a forma como essas pessoas pensam, que estudou a psicologia humana e sabe como o ser humano se comporta mediante a ameaça, mediante o ódio e mediante o medo. Então, o que essas redes sociais, essas plataformas hoje em dia têm feito é justamente utilizar dos conhecimentos que são colhidos através do que eles chamam de profiling, que são métodos que meio que pescam a forma como as pessoas pensam, se comportam, como as pessoas interagem
com essas plataformas, e a partir desses comportamentos eles vão fazendo uma pesquisa, eles vão contabilizando, né, a forma como é o comportamento social das pessoas diante das redes. Então, eles verificam comportamentos e verificam as emoções que certas notícias, tipos de notícias, causam nas pessoas. A partir da verificação dessas reações, eles começam a classificar certos tipos de comportamentos, certos tipos de pessoas. A partir daí, nessa técnica, eles meio que classificam as pessoas, conseguem dividir as pessoas em relação ao seu gênero, à sua idade, às suas convicções religiosas, às suas convicções da política. E a partir daí, né, o que eles chamam de profiling, ou seja, eles verificam o perfil dos usuários das plataformas de internet. Dentro disso aí, eles verificam, eles utilizam um algoritmo para fazer com que essas pessoas elas sempre estejam nas bolhas delas. Ou seja, eles verificaram que o tempo que as pessoas permanecem nessas plataformas é aumentado quando essas pessoas estão em um ambiente para elas agradável. E o que seria esse ambiente agradável? O ambiente agradável é aquele ambiente que elas não são contestadas. É o ambiente que ela está entre os seus iguais. Por conta disso, dessa técnica, para que essas grandes plataformas criaram essas verdadeiras bolhas. E dentro dessas bolhas, as pessoas se sentem bem, não é? E passam muito tempo na internet, discutindo com as pessoas que têm afinidade, tudo bem, mas isso gera um problema, porque a sociedade deixa de dialogar. Né? A sociedade só fica dialogando internamente dentro da sua bolha, só se conversa dentro das suas bolhas, das redes sociais, das suas plataformas. Hoje em dia, as pessoas não interagem tanto na rua, elas interagem mais nessas plataformas, nessas redes sociais. E aí, meio que vicia o debate público. E o debate público, a discussão pública, né, é o combustível da democracia. As pessoas não podem apenas se fechar dentro daquelas que pensam iguais a elas. Tem que haver o debate, a deliberação pública. A deliberação pública como estava dizendo aqui, é o cerne da democracia. Porque tem a tese, a antítese e daí a síntese. A gente não pode se fechar só num. Pronto, mas as plataformas, elas exploram muito esse tipo de agir. E também, a partir desses perfis que eles vão armazenando, né,